Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana eu recebo um convidado de um segmento diferente, só para compartilhar experiências empreendedoras com você. E costuma ser um momento para lá de inspirador, que encoraja também e acentua ainda mais a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre como superar a expectativa do cliente, sempre surpreendê-lo no segmento de bolos artesanais. Como a determinação e o foco no trabalho do dia a dia pode aprimorar a produção. A minha convidada é Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodier Doces, a maior franquia especializada em bolos artesanais do país. São mais de 350 lojas espalhadas pelo Brasil e 2 lá nos Estados Unidos, em Orlando. Cleusa, que delícia te conhecer, viu? Tava ansiosa para o nosso encontro, seja muito bem-vinda. Obrigada, um orgulho imenso de poder participar. Pois é, tô curiosa, quero saber da sua história toda, mas é claro que eu quero saber também qual é o seu sabor de bolo favorito para começo de conversa, né? Já vamos entrar no lance doce da história? Só de pé direito. Bom, eu acho que o meu queridinho tem vários, tem várias opções muito boas, mas eu sou muito fã do airado, que é um bolo todo de chocolate, com mousse de chocolate e creme de chocolate branco, coberto com mousse de chocolate, com raspas de chocolate. Nossa! É o meu preferido. E se falar na pasta branca, é abacaxi com coco, que eu sou super fã também. Gente, então, eu adoro esse seu bolo de abacaxi com coco. Adoro, adoro. Eu fico de olho nas festas de aniversário que eu vou, eu vejo se é Sodier e se vai ser abacaxi com coco, porque é o meu preferido do seu cardápio. Agora, o seu preferido, ou um desses 2 preferidos, foi também o primeiro bolo que você fez na vida, o primeiro sabor de bolo que você fez na vida? Chocolate ou frutas? Não, o primeiro bolo que eu fiz na vida foi um bolo de 35 quilos, que foi para ajudar a minha patroa, que pediu um favor. Então eu aprendi a montar bolo montando um bolo de 35 quilos, que foi um bolo de abacaxi com creme gelado e doce de leite com pêssego. Foi um bolo para casamento, com mais de 300 pessoas. Mas o airado foi mais um bolo que eu tinha várias caixas. A gente raspava o chocolate em cima do bolo e sobrava muitos pedaços de chocolate. Eu não tinha muito o que fazer com aqueles pedaços, eu não sabia o que fazer. Aí eu acabei derretendo aquele chocolate e transformando em recheio e se transformou em um dos bolos, tá entre os 10 mais vendidos nos últimos 20 anos e é sem dúvida um bolo fantástico, maravilhoso, eu adoro. Nossa, deu água na boca. Eu adoro bolo de aniversário. Tem gente que gosta mais do tal do bolo caseiro, né? Aquele sem recheio, sem cobertura e tal. Não, eu gosto daquele que dá trabalho mesmo, que suja um monte de coisa na cozinha, que tem várias partes, né? Que o processo é longo, agora faz isso, agora faz aquilo, deixa assim, deixa assado. Eu gosto desse jeitinho. Como é que surgiu o seu primeiro contato com bolos? Bom, meu primeiro contato com o bolo foi, como eu disse, para ajudar a minha patroa, né, Dona Rosa, que ela quebrou a perna, tinha um bolo de casamento, ela fazia bolo, né, há 10 anos já, e ela tinha um bolo para fazer de 35 quilos, se eu não me engano, e ela quebrou a perna, não podia fazer o bolo e a sobrinha dela não queria que outra pessoa fizesse e ela me pediu para que eu ajudasse e fizesse esse bolo para ela. De fato, até então, eu nunca tinha feito um bolo na vida. É isso que eu ia falar. Até então, você só ficava de olho ou nem olhava, você estava fazendo outras coisas. Eu trabalhei de tudo na vida, né? Eu fui trabalhar de boia fria, de empregada doméstica, numa empresa, numa linha de montagem de alto-falante. Eu sequer entendia ou tinha trabalhado no comércio ou qualquer coisa muito próxima disso. Então, eu estava na indústria, né? Que eu trabalhava numa montagem de alto-falante, então não tinha nenhum contato com bolo, com festa ou com o comércio. Zero, minha experiência. Entendi. E a sua chefe, era em que momento da sua vida? Quantos anos você tinha? Você trabalhava de quê para ela ou com ela? Essa minha chefe foi o seguinte, eu trabalhava numa empresa de alto-falante, uma empresa com mais de 400 funcionários, e nos anos 90 houve uma terceirização, e o marido dela, que era meu gerente na grande empresa, veio para uma empresa menor fazer as peças, né, uma terceirização, e eu vim junto com mais 14 ou 15 funcionários, só que em 6 meses ele descobriu uma doença e faleceu. Ela que fazia bolo veio tomar conta da empresa, que nela não entendia nada de empresa e eu não entendia nada de bolos.
só que ela fazia bolo. E aí eu ajudei ela, né? Eu dei uma força, porque eu entendia da empresa, eu fazia aquelas peças. Eu ajudei ela e ela começou a falar pra mim, olha, por que você não começa a fazer bolo? Eu vou precisar parar de fazer o bolo, né? O esposo dela faleceu, ela teve que assumir a empresa e ela teve que parar de fazer bolo. E ficou um vácuo ali, né? Ela tinha cliente há mais de 10 anos. Mas eu falei, eu primeiro não sei fazer bolo, não tenho condições, eu ganhava um salário mínimo na época. Então ela... Aí passou-se um tempo, aconteceu dela quebrar a perna e precisar de ajuda. Aí sim, ela me pediu um favor e mesmo sem saber. Eu fui lá, ela sentou numa cadeira e me ensinou como assar um bolo, como montar, preparar o recheio. E na segunda-feira ela falou, você é uma pessoa abençoada, você conseguiu fazer num dia, o que eu levei 10 anos para fazer. Ninguém desconfiou que não foi eu quem fiz o bolo, né? Ela falou, você fez o bolo igualzinho, como se eu tivesse feito. Ela falou assim, isso é muito raro, uma pessoa fazer uma coisa pela primeira vez e fazer da forma que outra já fazia há tanto tempo. Eu falo, você é uma pessoa abençoada, né? Até brincou comigo, tudo que você toca vira ouro, então comece a fazer bolo. Mas eu resisti bastante. Ah, é? E continuei lá com ela trabalhando. Quanto tempo você ficou nessa resistência, assim? Você deu a primeira força? Aproximadamente uns 6 meses. E aí, nesses 6 meses... Você é dura na queda mesmo, hein? 6 meses é meio ano. Eu estava separada, com um filho pequeno, ganhando um pouco mais de um salário mínimo, não tinha muito com quem deixar meu filho. E aí eu falei para ela, aí um dia eu falei, dona Rosa, não tem nem como comprar uma batedeira para começar a fazer um bolo, né? Aí ela chegou com uma caixa na mão e falou para mim, aqui está a batedeira, você vai fazer o bolo, me pague como você puder e quando puder. E eu ainda encomendo o primeiro bolo, todo mês eu encomendo um bolo seu para o aniversário dos meus funcionários. E você vai fazendo, eu vou te mandando um cliente ou outro. E aí eu me animei um pouco, convidei uma amiga na época que estava lá também, a amiga não quis ir, porque tinha um filho separado, tinha um filho pequeno, meu filho também tinha acho que uns 8 anos na época. E aí eu encarei, passei 2 anos trabalhando das 7 às 5 da tarde, na empresa, e das 7 da noite eu ficava até 1 hora da manhã fazendo bolo. Isso eu fiz durante 2 anos. Nossa, jornada dupla. E depois ainda cuidando da família, né? Uma jornada Exatamente. tripla. Meu Deus. Exato. Cleusa, me conta uma coisa sobre esse negócio, né? O empreender com fazer bolo, né? Ela te deu a batedeira, ok, já é uma grande ajuda, né? Bater ali na mão, no braço, demora muito mais e o resultado é diferente. Mas aí também tem que ter um forno legal, não é? Tem que ter bem calibradinho, vamos dizer assim. Tem que ter uma geladeira legal também. Quer dizer, não basta só a batedeira, né? Comprar tudo que precisa de ingredientes com qualidade para ter o efeito que se espera. Você resumiu, achei de um jeito muito simples. Eu tô achando que a luta ali foi maior, não foi não? Ou deu tudo certo? Você tinha um forno bom na tua casa, tinha geladeira com espaço, como é que era? Não tinha absolutamente nada. Tinha a geladeira mais simples possível, um forno, um fogãozinho lá, 4 bocas, mas eu consegui fazer o melhor com aquilo que eu tinha. Então, tudo que eu tinha era uma geladeira pequena e um fogão. Então, eu fui para casa com a batedeira e comecei a bater. Eu batia duas assadeiras por vez, que era o que a batedeira conseguia. E o que cabia no forno também, né? Em cima e embaixo. Exatamente. Eu morava em 2 cômodos. Eu morava num quarto e numa cozinha no fundo da casa da minha mãe. Então, eu não tinha espaço para absolutamente nada. Mas, assim, com o pouco que eu tinha e com a vontade que eu tinha de melhorar um pouco mais a minha vida, de ter uma grana extra aí para ajudar, para criar meu filho. Então, eu comecei com muita fé. E aí, eu passei 2 anos trabalhando durante o dia e durante as madrugadas e noites. Aí vendia um bolo, ia lá, comprava produto para fazer o segundo bolo. E do segundo eu comprava um pouquinho a mais para fazer mais alguns bolos. E eu passei 2 anos assim, o dinheiro que eu ganhava extra, eu não fazia absolutamente nada a não ser comprar produto para fazer o próximo bolo. Ou seja, era o capital de giro, né? Era para sustentar o próprio negócio, né? Exatamente. Nossa, entendi. E aí você ficou 2 anos nessa jornada tripla, o trabalho formal, né? O trabalho complementar com bolos, o trabalho na família, né? Cuidando da sua família. E depois desses 2 anos desse grande ensaio aí, dessa grande prova de fogo, você decidiu empreender formalmente? Decidi.
Foi, exatamente. As pessoas falavam, por que você não monta seu próprio negócio? Você faz coisas tão bem. Mas eu tinha um pouco de medo, até porque ali era um pouquinho, um salário mínimo, um pouquinho mais, mas eu tinha todo mês, né? E de repente eu tinha que recomeçar do zero. Mas aí eu pedi a conta, montei uma lojinha 20 metros quadrados, estava a uns 800 metros da minha casa. Eu não tinha carro, então eu assava os bolos da minha casa e levava a pé, na mão, esses bolos até o local onde eu aluguei esse espacinho. Comprei um freezer, 2 mesinhas de bar e uma vitrine pequena. E lá eu comecei a empreender. Meu irmão, na verdade, saiu da empresa, me emprestou uma rescisão. Eu pedi a ela que me mandasse embora, ela ficou um pouco brava, mas acabou me mandando. Peguei a minha rescisão também e com essas rescisões eu consegui começar o meu pequeno grande negócio. Ah, é isso aí, pequeno grande negócio. Então o ano era 1997, né? A cidade na época era Salto, interior de São Paulo, onde tudo começou, né? Exatamente. E aí você então já começou em sociedade com o seu irmão. E o que você esperava naquele momento? Então, ficou claro para mim que para você se lançar na jornada empreendedora, você queria se sentir um pouco mais segura, né? Ter realmente clientes consolidados, ter realmente a segurança, a confiança de que estava fazendo bons bolos, né? E ter um lugar para se apresentar. Mas quando você montou a primeira loja, qual que era o seu grande objetivo como empreendedora? Era que, assim, eu vinha de uma família de boias frias, a gente muito, muito pobre, extremamente pobre. A gente não passou necessidade, não passamos fome, mas assim, a vida era muito difícil. O meu grande sonho e expectativa era tirar minha mãe da vida de boia fria, que minha mãe continuava lá trabalhando, né, levantando 4 horas da manhã e chegando com o rosto sujo de carvão à noite. Isso era muito complicado para mim. E eu também olhava para o meu filho e imaginava, será que meu filho também vai ser boia fria? Vai ser a 4ª geração. O que eu posso fazer para cortar esse ciclo, que parece que não parava? Então, alguém tinha que fazer alguma coisa, e eu via muita comodidade na minha família inteira, na minha mãe, que estava tudo bem para ela, estava tudo bem para os meus irmãos, mas para mim não estava. Eu tinha que ter alguma coisa melhor em algum lugar, e quem tinha que buscar isso era eu. Então, eu senti que na minha família, se eu não fizesse nada, nada seria feito. Então foi isso, é a necessidade de ter uma vida melhor sem ser vítima do processo. Nossa, Cleusa, tudo isso que você está me contando é muito emocionante, me toca como pessoa e me toca também como mulher, né? Muitas vezes a gente naquele primeiro momento faz aquela leitura do outro sobre comodismo, depois a gente enxerga aquilo como conformismo, no sentido de que falta autoestima, falta conhecimento para a pessoa, falta ferramentas, falta confiança para ela entender que ela pode fazer diferente, né? Exemplo também, então vem de geração em geração, nossa, mas ninguém nunca ousou fazer diferente, né? Acho que é assim, que tem que ser assim. E você vem e faz tudo diferente. Não só pelo empreendedorismo, mas pela sua própria trajetória, as carreiras que você teve aí antes de se tornar empreendedora, né? Você começou como a sua família e depois foi indo, mudando de profissão até chegar no empreendedorismo. E aí, nessa época você teve o apoio do seu irmão, e como é que era a sociedade no início com o irmão? Porque vocês estavam num momento, eu estou enxergando, de muito decisivo, vamos dizer assim, né? Era o rico dinheirinho, era a rescisão dos dois, não tinha outra solução se não dar certo. Então, como é que foi aquele momento? Tinha pressão, tinha confiança? Como é que vocês se dividiam na sociedade? Como é que aconteceu esse início? Foi extremamente difícil, porque infelizmente meu irmão se envolveu com droga e pouco tempo depois ele começou a me pressionar que ele queria o dinheiro dele de volta, e ele queria o dinheiro, eu não tinha como dar o dinheiro para ele. Isso acho que já 6 meses depois que eu já estava com o meu CNPJ aberto lá, e eu acabei tendo que emprestar dinheiro de alguns amigos para devolver o dinheiro para ele. Então eu devolvi o dinheiro para ele e, lamentavelmente, obviamente, ele gastou tudo, a rescisão dele com droga. Em pouco tempo ele terminou com tudo e eu fiquei tendo que ir sozinha, sem sócios, né? Porque era ele meu sócio, sem o dinheiro dele. Aí eu fui lentamente pagando essas pessoas que me emprestaram o dinheiro, porque ele fazia muita pressão. Então, rapidamente eu fiquei sem sócios, fiquei sozinha.
E aí, se já era difícil, obviamente ficou muito mais difícil. Mas do outro lado eu tinha minha mãe, que apesar de trabalhar, continuar trabalhando de boia fria, minha mãe às vezes ficava a madrugada inteira enrolando brigadeiro em casa comigo. Ai, meu Deus, que fofinha parceira! Verdade, super parceira. E meu filho, que passava a madrugada toda sentado numa cadeira, enquanto eu estava montando o bolo, meu filho estava sentado comigo. Se eu ia dormir meia-noite, 1h da manhã, ele estava ali, ele dormia debruçado na mesa. Então era eu e ele, e assim, a gente era um pelo outro. E eu tinha 2 motivos maravilhosos para lutar e para tentar vencer de qualquer maneira. Era minha mãe, que precisava muito tirar ela daquela vida difícil, e era meu filho, que eu precisava com que ele não entrasse naquela vida tão complicada que toda a minha família já vinha passando. Entendi. Então foi de luta. O envolvimento do seu irmão, né, a relação com a dependência química, você já tinha conhecimento quando estabeleceu a sociedade ou não? Foi uma surpresa? Não, a gente sabia de alguma coisa, mas eu não sabia que ele ia, por exemplo, me impressionar de tal forma pela dependência química, que ele ia me pressionar de tal forma a ter que devolver o dinheiro dele. Entendi. Então foi um momento difícil, me pegou de surpresa. Mas a gente sabia, porque infelizmente quando minha mãe começou a trabalhar de boia fria, que meu pai faleceu, deixou lá minha mãe com 10 filhos, então eu acho que infelizmente ele se envolveu quando tinha aí 7, 8 anos de idade, ele já começou, a maldade das pessoas fez com que uma criança, na época pelo qual ele era uma criança, já se envolvesse com dependência química, e aí isso foi sendo relevado e a gente foi tateando, as coisas eram muito sob controle, ele não era um dependente feroz, usava lá a maconha lá, mas de uma forma mais tranquila, mas quando ele viu esse dinheiro e os amigos, e aí, pega o dinheiro, vamos fazer coisas erradas, escutas que vai te dar mais dinheiro, e infelizmente não foi isso que aconteceu, ele acabou perdendo tudo. Eu acabei ao longo dos anos internando ele 3 ou 4 vezes em clínica para ajudá-lo a superar o vício, e é muito complicado. Só quem tem isso na família sabe o quanto é difícil você conviver com quem tem dependência química. Pois e você tentar de todas as formas ajudar, e às vezes você não consegue vencer. Bom, mas aí você se desvencilhou dessa sociedade, estava nessa loja de 20 metros quadrados e 4 anos depois você já estava numa loja 4 vezes maior, 80 metros quadrados, e logo depois também você foi incorporando novas sociedades no negócio, seus funcionários foram se tornando seus sócios. Então eu já vejo que você é uma mulher de segunda, terceira, quarta chance, você tem muita confiança, não é porque deu errado aqui que você vai deixar de tentar daquele jeito e tudo mais. Nesse momento que você tinha os seus ex-funcionários abrindo sociedade junto com você, você não pensou num risco assim? Mas vão abrir e depois vão sair fora, vão ficar com a loja para eles, as minhas receitas, tudo que eu fiz, que eu desenvolvi? Não, porque toda vez que eu me propus à sociedade, eu me propus primeiro ajudar alguém. Depois que esse negócio fosse... Não foi algo que eu fiz para que eu tivesse retorno financeiro, eu tivesse lucro em cima de sociedade. O que é óbvio, se você faz uma sociedade com alguns sócios para ter lucro, ok, tá tudo bem também. Mas não era meu caso nessa época. Tanto que quando não deu certo com meu irmão, eu continuei sozinha, né? Muitos anos. E depois a minha primeira sociedade foi exatamente com uma amiga. E ela estava praticamente, a empresa que ela trabalhava faliu, ela estava sem decisão, pegou pouquíssima grana de rescisão. E eu falei para ela, né? Falei, se você... Aí eu chamei ela brincando, até achei que ela não ia aceitar, ela era toda sistemática. Eu falei para ela, você quer ser minha sócia? Ela falou assim, quero. E me surpreendeu, eu levei um susto, porque acho que foi uma conversa meio informal ali. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho pouca grana, a gente pode comprar as coisas, a prestação e ir pagando. Ainda falei para ela, olha, se a sociedade não der certo, eu compro todas as suas coisas de volta, que é a câmara fria, freezer, batedeira e tal, e para você não perder seu dinheiro, porque era o único dinheiro também que ela tinha, era pouquíssima grana. Então, assim, aí abrimos e acabou dando muito, abrimos pequenininha também, uma loja muito pequena, foi na cidade de Itu, que foi minha segunda loja, acabou dando muito certo. Aí eu abri também, depois em Indaiatuba, com meu irmão, que também... Com outro irmão? Com outro irmão, daí. Mas era um cara que não tinha nenhum envolvimento com dependência química. E ele estava saindo da Eucatex, a Eucatex ia mandar ele embora e ele não sabia fazer praticamente nada além daquele emprego que ele tinha.
eu falei, vamos investir esse dinheiro, vamos montar uma loja. Aí a gente montou em Indaiatuba e deu muito certo, graças a Deus. E essa foi a terceira, né? Já eu tinha uma com a minha amiga, outra com meu irmão. E aí foi uma amiga que eu montei em Sorocaba, que nós somos sócios até hoje. Ai, que legal! Aí essa minha amiga, ela começou a namorar e eu tinha muito medo de ficar à noite na minha loja. Às vezes eu ficava até 11 horas da noite. Aí eu falava pra ela, quando você for namorar, venha namorar na minha loja. Você fica aqui namorando e eu fico trabalhando. E ela fez muito isso. E por gratidão a ela ter me ajudado, olha, como companhia, quando eu precisei, dia de sábado ela fazia bico e eu pagava para ela, porque ela trabalhava numa empresa durante a semana. E aí, quando sobrou uma graninha, ela tinha um carrinho meio velho lá. Ela falou, se eu vender meu carro, você me ajuda a montar uma loja? Eu falei, lógico. Daí foi para Sorocaba e a gente montamos a quarta loja. Que essa sociedade existe até hoje, só não com meu irmão, com meu segundo irmão, que não existe, não sou mais sócia dele também. E família é muito complicado, mais do que de fora. A gente ri pra não chorar, não é verdade? Porque todo mundo tem, família, o pessoal fala, é tudo igual, só muda endereço. Família é isso, só muda de endereço, exatamente. Mas é que, na verdade, a gente simplifica com essas brincadeiras e tudo mais, mas é que, gente, é difícil mesmo a gente encontrar alguém que esteja no mesmo momento de vida, que tenha a mesma disponibilidade de tempo, financeira, o mesmo nível de conhecimento, ou sede de conhecimento, o mesmo objetivo, então, né? Porque tem um que chegar ali já tá ótimo, para outro não, tem que chegar lá. Enquanto não chegar lá, não tá bom, né? Quer dizer, então realmente é difícil, sem julgamento nenhum, é difícil e serve para cada um, né? Ou como foi. E como serve? Eu falo que família é nosso mal mais necessário, é a coisa mais importante que temos. Mas, gente, tome cuidado. Família é família. É muito complicado. Mas eu não me arrependo, não, de ter ajudado toda a minha família. Hoje toda a minha família está muito bem. E se eles não estão melhor ainda, a culpa é deles e não minha. Eu tenho minha consciência muito tranquila em relação a isso. Mas tome cuidado. Às vezes é mais fácil você tocar o negócio falando como empreendedor. Obviamente é muito mais fácil você fazer isso com a pessoa de fora do que com a sua família. Família é difícil. Tem de tudo nessa vida. Até o sócio amigo vira inimigo. Tem de tudo nessa vida. Exatamente. Mas o fato é que você seguiu firme e 10 anos depois você montou a sua franquia. Eu vou querer saber disso, mas é já porque eu vou chamar intervalo, tá bom? Me espera. E aí, você tá gostando dessa conversa boa, inspiradora, extremamente orientativa, hein? A Cleusa tá, super aberta, assertiva, tá generosa com a gente, não tá? Então, não termina aqui não, tem mais, mas é depois do intervalo, eu te espero. Estamos de volta e o papo de hoje tá delicioso, saboroso. A minha convidada é Cleusa Maria, fundadora da Sodier Doces, maior franquia de bolos artesanais do Brasil, que, gente, só no ano de 2022 fechou aí com faturamento de 560 milhões de reais, um crescimento de 20,5%. Cleusa, como você é poderosa, hein? Olha, já são quantos anos de marca? Desde o começo sempre foi Sodier Doces? Não, era Sensações Doce. Na verdade, lá atrás, há 25 anos, eu completei 25 anos, né? Parece que foi ontem, mas o tempo passa rápido, a gente nem vê. Já faz 25 anos. Era Sodier Doces. Aliás, desculpa, era Sensações Doce, mas por um chocolate da Nestlé, que já tinha registrado muito antes, que minha marca não passou. E já existe um chocolate no mercado que é Sensação. E minha marca era Sensações. Aí o nome não passou, eu tive que buscar na época uma alternativa e a gente chegou em Sodier Doces. Então a Sodier já tem também aí, sei lá, 15, 16 anos. Ah, que legal. Eu acho bonito o nome, Sodier Doces.
Eu gostei, eu me lembro desde a primeira vez que eu vi, é gostoso de falar, né? É apertadinho, mexe com essa coisa assim, né? Com o paladar, achei que você foi muito feliz. Aí, me fala um pouco sobre agora a característica do seu negócio em si, né? Da Sodier. O que intensifica mais o seu faturamento? O que contribui mais para a Sodier faturar mais? É vender mais bolo? É abrir mais loja através de franquia? É diminuir os custos? Você já conseguiu enxergar a receita do sucesso? O que é bom para a Sodier? Bom, deixa eu só cumprimentar que Sodier é o nome dos meus 2 filhos, tá? Sou de Sofia, Dier de Diego. Sodier, coloquei o doce na... Então, Sodier é a junção do nome dos meus 2 filhos. Sofia e Diego, que legal. Eles te dão sorte na vida, hein? Crianças Muitos. Felizes, exemplares parceiros. Diego, parceirinho, hein? Quantos anos ele tinha naquela época? Ele tinha uns... Quando eu comecei, ele tinha mais ou menos 8 anos. Ai, muito criança. Hoje é parceirinho. Adorei. É meu grande Sofia parceiro e minha filha tem 13 anos. É uma menina ainda. Tá brincando de boneca. Ah, que legal, que legal. Muito bem, muito bem. E aí, qual que é a receita de sucesso? O que você já concluiu dessa experiência aí, né? De 15 anos, mais ou menos, de Sodier Doces. O que é bom para a marca? O que faz a marca crescer? Bom, o que faz a marca crescer é vender bolo, né? Afinal de contas, nós vendemos bolo. É para isso que a gente se propôs. Então, se você vende 400, 500 toneladas de bolo por mês, se você vender 800, você dobra seu faturamento. E é o que a gente pretende. Eu acho que vender bolo é o principal objetivo, porque isso também ajuda as pessoas que têm loja. E quando pensa no meu faturamento, óbvio que você abrir loja é bacana, quanto mais loja você abre, mais bolo você vende. Mas não adianta também só abrir loja, só para falar, eu tenho 500 lojas, eu tenho 1000 lojas. Não, é melhor você ter 500 bem administradas do que 1000 engatinhando por aí, entendeu? Então eu acho que vender bolo é o principal objetivo. Abrir lojas é muito importante, porque faz a marca cresce, né? A marca fica mais forte. Dá visibilidade, né? Onde a gente vai, a gente acha uma loja, né? Exatamente. Abrir loja dá mais visibilidade à marca. Vender bolo traz mais faturamento e também traz visibilidade, porque você tem mais cliente entrando, comprando. Então, é o conjunto da ópera aí que dá o resultado final. Você falou agora uma outra coisa importante, não posso deixar de frisar e comentar, né, sobre ter tantas lojas bem administradas ou muitas outras capengas, né? Infelizmente, Isso. A gente tem várias informações, né, de marcas que se tornam franquias, se lançam, né, nesse modelo e realmente os franqueados não ficam satisfeitos, não faturam o quanto esperam, não têm o atendimento que precisam, o acompanhamento, né? É complicado mesmo ter que gerenciar e atender, né? São 350 lojas, você tem que falar com pelo menos 350 pessoas, né? Tem que ter uma estrutura para atender todo mundo. Quando você decidiu abrir a franquia, isso foi em 2007, certo? Sim, foi em 2007. Eu fiquei sabendo, porque eu estudei sobre você, que você levou 6 meses para decidir começar a fazer bolo. Aí depois você levou 2 anos para abrir a sua primeira loja. Aí eu ouvi dizer que você levou 10 anos pensando em fazer franquia ou não. Que você foi fazer curso, foi conversar com as pessoas, foi ler, foi pesquisar. Queria ter certeza de que esse era o próximo passo da Sodier. Mulher de Deus, que tanto você aprendeu nesses 10 anos? O que te amedrontava ou te deixava insegura? Por que foi necessário? Hoje em dia a gente vê uma marca nascendo e já quase que no dia seguinte ela já é franquia. Então, mas nem sempre essa pressa leva a crescimento sustentável no futuro, você entendeu? É nada contra quem abre uma loja hoje e faz dela uma franquia amanhã. Mas no meu caso, que eu comecei sem nenhum dinheiro, sem 0 grana, o meu sócio me deixa na mão, eu passo anos para colocar a minha lojinha em pé, depois eu tenho mais... Então eu não tinha condições, porque transformar um negócio numa franquia, ele requer muito dinheiro, você precisa ter uma estrutura, contratos, tudo isso requer muito dinheiro, e eu não tinha dinheiro nenhum. Tanto que a franquia, ela só se tornou franquia porque um cliente, que é o Roberto, de São Paulo, que tem loja na Vila Guilherme, ele ia na minha loja todo final de semana e eu levei um pouco mais de 6 meses para ele me convencer a transformar meu negócio numa franquia. Porque tudo demorou, tudo teve passo a passo. Porque assim... Eu já tô aprendendo.
Se um dia eu tiver uma ideia, eu te conto hoje, marco no calendário e daqui 6 meses eu venho buscar a resposta. Sim. É porque assim, eu não tinha objetivo de transformar meu negócio numa franquia, de ser uma pessoa importante no mundo de fazer bolo. A minha vida era pautada em ajudar meu filho e minha mãe, e sobrevivência. A minha necessidade como empreendedora era sobrevivência. Só isso, nada mais além disso. E tanto quando meu cliente chegou e falou, transforma-se uma loja num franchise, falou todo chique. Oi? Como assim, né? Um franchise? Aí ele falou assim, olha, é um sistema de franquia, você pode colocar sua marca para várias outras pessoas. Aí, de repente, eu tenho uma loja em São Paulo, eu não preciso vir pegar o seu bolo aqui. Aí, toda semana ele ia lá, e aí, você já pensou? Eu falei, ainda não, eu trabalhava muito mesmo, sabe? De manhã à noite eu não tinha muito tempo. Não tinha nem tempo para ganhar mais dinheiro. Não tinha mesmo. E aí, um dia, de tanto ele, de fato, todo final de semana ele ia lá e cobrava uma posição. E aí? Aí, um dia eu levantei uma segunda-feira, tomei o ônibus, fui para São Paulo na BF, fiz um curso, comprei vários livros, franquia de A a Z, e aí eu li o livro inteiro, eu amo ler, eu sempre sou uma pessoa que tenho sede por informação, e há 20 anos atrás a informação não estava na palma da nossa mão, como está hoje, né? Era muito mais difícil. Aí fui lá, li o livro, liguei para o meu cliente, liguei nada, ele chegou lá um sábado e eu falei para ele, você vai ser meu primeiro franqueado, vamos lá, vamos tocar esse negócio para frente. Aí ele já foi procurar ponto, todo animado, eu fui lá para aprovar o ponto, e ele abriu, foi o meu primeiro franqueado. 2 anos depois eu tinha 50 lojas. Lá, então foi que assim. rápido, maravilha, que legal. Aí foi rápido, você viu? Você viu que quando você tem... É que nem um prédio, se você vai construir um prédio, você passa um tempão fazendo o alicerce, para quando você subir, ele não desmoronar. Então, acho que foi muito isso. Eu tinha que ter uma estrutura, uma base. Entendi. E aí durou, né? Já chegou, começou já consolidada, né? Com metodologia, exatamente, embasada, com segurança. Cleusa, assim, olha, de boia fria, né, cortadora de cana, depois empregada doméstica, funcionária de empresa de alto-falante, depois assistente de boleira, aí a se tornar empresária de sucesso, sua vida tem tantas passagens importantes e determinantes que você é realmente um exemplo vivo de não só superação de vida, mas também do poder feminino, da capacidade de realização. E você queria fazer diferente, né? E o teu único grande objetivo era uma melhor qualidade de vida. Quando que você se deu conta de que aquilo que você queria para você era possível realizar? Quando que você tomou essa consciência do poder, né, de ser humano, de que você como mulher poderia, de como que seria, né? Você está mostrando pra gente que é estudando, lendo, se informando, pensando sobre, dando tempo para o negócio se consolidar. Quando que você percebeu que você seria capaz de ser extremamente realizadora? Quando um dia minha ex-cunhada e funcionária chegou para mim e pediu a conta, eu só tinha uma funcionária, né? Eu trabalhava feito uma louca, eu mesma fazia, eu mesma vendia, mas ela me ajudava. E um dia, por apenas R$200, que eu não podia pagar mais no salário dela, ela me deixou, trocou de empresa, foi trabalhar numa outra empresa. E eu cheguei chorando na minha casa, mãe, e agora? O que eu vou fazer? A criança foi embora, tinha o mesmo nome, ainda tem até hoje o meu mesmo nome. Ela foi embora, o que eu faço? Minha mãe olhou para mim e disse, ninguém é insubstituível. Pare de chorar, lave o rosto e vá trabalhar. Amanhã você vai conseguir uma outra pessoa e continue lutando. Então, naquele dia eu descobri quanta força eu tinha dentro de mim. Eu era capaz, eu não ia desistir, porque eu já não tinha desistido quando meu irmão me deixou na mão, eu não ia desistir porque minha primeira funcionária me trocou, porque eu não podia pagar um pouco a mais para ela, mas que vencer só dependia de mim e de mais ninguém. Eu não acredito em pessoas que ficam se vitimizando, isso não dá, por isso, por aquilo. Quando alguém começa a falar para mim que a culpa é não sei de quem, que não deu certo, eu já fico indignada. Porque eu passei por todos os processos e eu só venci porque eu acreditei que eu era capaz de vencer. E eu não medi esforços. Eu trabalhei 5 anos sem folgar um único domingo. Eu trabalhei mais de 15 horas por dia. Eu vi pouco meu filho e eu nunca me vitimizei do processo. Eu sempre olhava e eu imaginava, eu vou vencer. Não da forma pelo qual eu venci,
Eu pensava em vencer de outra forma. Precisava ter uma casa para me morar, uma casinha simples, porque eu morava em 2 cômodos. E ainda assim, ou no fundo da casa da minha mãe, ou no fundo da casa da minha avó, eu sonhava em ter uma casa para morar. Era meu objetivo quase que loucamente eu sonhava em ter uma casa para morar. Mas não ter uma casa pedindo para alguém, eu queria ter uma casa que eu ganhasse suor do meu rosto. E isso é muito podia fazer isso. Interessante isso que você está falando, mas mesmo assim você continuou crescendo, porque eu imagino quando você comprou sua casa, e aí o que te motivava a seguir em frente, a continuar ampliando o seu sonho, expandindo, né, suas lojas? Tirar minha mãe de boia fria, foi quando eu vi a Ana Maria Braga fazendo bala, e eu fui lá, vi ela fazendo bala e ensinei a minha mãe a fazer bala e passei a vender as balas da minha mãe. Então eu consegui tirar minha mãe da vida de boia fria, foi um dos meus grandes e maiores sonhos que eu realizei, acho que o primeiro deles, até antes de comprar minha casa, eu consegui tirar minha mãe de boia fria, já começar a ver que eu podia dar um futuro melhor para o meu filho. Então as coisas foram melhorando e eu fui ficando cada vez mais animada. E assim, trabalhar é bom, você vê seu negócio dando certo, ver as coisas funcionando, e foi muito bom. Então eu acho que não foi nenhuma meta de ser a pessoa mais rica, de ter isso ou ter aquilo, ou ter um carro do ano, nada disso. Era coisas básicas que eu sonhava e lutava para ter. Entendi. Aí você citou a Ana Maria Braga, que eu adoro também, tenho grande admiração por ela, já a conheci pessoalmente, e também pesquisando sobre você também descobri que você ficava ligada nesses programas femininos, programas de culinária, para pegar novas receitas, para pegar dicas e para se aprimorar. Hoje são mais de 90 sabores de bolo, né? E também de tipos diferentes, o bolo artesanal, confeitado, né, de festa, o caseiro, o bolo sem açúcar e por aí vai. Você ainda tá, vamos dizer assim, na cozinha? Você ainda se interessa por isso, em desenvolver os sabores, em experimentar, em testar? Onde que é feita a sua produção? Você dá autonomia para cada franqueado produzir o seu próprio bolo ou não? Você já tem uma central que produz? Não, todo franqueado tem uma cozinha dentro da loja dele. Foi uma das opções que eu escolhi há mais de 20 anos atrás, ou há mais de 15 anos, quando eu resolvi transformar meu negócio numa franquia, é que todos os franqueados teriam uma cozinha para produzir um bolo bem fresquinho para o cliente. Quando o cliente chegasse, ele tivesse um bolo que fosse feito no dia. Então, toda a nossa loja tem uma cozinha. Hoje eu não desenvolvo mais produto, a gente contratou pessoas para desenvolver, mas nenhum bolo entra na nossa linha se ele não passar por mim. Eu provo, vou experimentar, mudo algumas coisas, mexo, dou um pitáculo aqui ou ali, mas não sou eu mais que desenvolvo bolos, mas já foi durante muitos anos. Muito tempo. A maioria foi eu mesma que desenvolvi. Oh, que legal. Você delega o que for, menos o teste de sabor. Exatamente. Não já pode, entendi. Nenhum bolo. Os bolos passam por mim, ele chega até a mim e os bolos, os docinhos, tudo. Eu vou experimentar, vou ver o que precisa ser melhorado e aí sim ele vai entra aí no nosso folder, no nosso cardápio para os clientes. Legal. Agora, mais de 90 tipos é muito bolo, haja vitrine, haja cozinha, haja forno para fazer tudo isso e oferecer tudo isso para o cliente. E eu vi, aliás, eu já estive em loja sua lá em São Paulo, não sei se isso se chama promoção ou o que é, mas assim, o bolo do mês, alguns sabores, os mais recorrentes. Como é que você chega nessa escolha? Como é que surgiu a ideia do bolo do mês? Como é que eu, como cliente, posso ser sempre surpreendida ou posso ter as minhas expectativas sempre superadas com tanta variedade? Como é que eu dou conta de conhecer 90 sabores de bolo? um por ano experimentando, expectativa de vida 90 anos. Ah, já tô legal, entendendo! Né? É bem por aí. Como que surgiu isso? Nós decidimos colocar 2 bolos na promoção porque entende-se que todo mundo gosta de uma promoção, né? E brasileiro adora promoção, todo mundo. Em qualquer lugar do mundo que você vai, uma promoção te atrai. E aí a gente pensou, por que não ter 2 bolos na promoção? Nossos bolos são todos maravilhosos e deu muito certo. Aí a gente conversou com o marketing e a gente era um só, depois eu falei, não, vamos ter 2, um de massa branca e um de chocolate. É verdade, então, tem que ter escolha. A gente como cliente, consumidor, a gente gosta de ter o poder da escolha. Esse ou esse? Aquele ou outro. Então decidimos que teríamos 2 bolos na promoção todo mês. Hoje esses bolos são escolhidos por um conselho.
A Sodier tem um conselho de franqueados e eu antes era eu quem decidia os bolos, hoje não sou, esse quesito não parte mais de mim, então os franqueados participam, eles indicam quais os bolos eles gostariam e por decisão lá, a unanimidade lá, decide-se por 2 bolos durante o ano todo mês é escolhido 2 bolos, mas hoje é o franqueado que eles... Que legal, adorei saber. Bom, e a história não para por aí, porque além dos bolos vieram os docinhos de festa, depois os salgados, não é só o portfólio de bolo que é imenso, outros produtos também, mas eu quero que você me conte já, porque eu vou ter que chamar mais um intervalo, tá bom? Ótimo. É isso, essa conversa não termina aqui tampouco, gente, já tem muito mais a história, a jornada empreendedora da Cleusa, a fundadora da Sodier Doces. Ou você quer empreender? Volta já! Este é o programa Você Quer Empreender e hoje a gente está conhecendo a história empreendedora da Cleusa Maria, que é a minha convidada, a fundadora da Sodier Doces, a maior franquia de bolos artesanais do Brasil, que já tem 350 lojas por aqui, se prepara para inaugurar mais 30 esse ano, 2 nos Estados Unidos. Essa mulher é um fenômeno, é exemplo de superação, de determinação, de vontade de dar certo na vida e principalmente de generosidade, de querer contribuir com o sucesso do outro e para uma melhor qualidade de vida do outro. Cleusa, falando nisso e pensando do ponto de vista do cliente, fiquei pensando aqui, falei, vou ter que fazer essa pergunta para ela. Você já alguma vez pensou sobre fazer algo pré-pronto ou pré-montado, que a gente como cliente também pudesse se realizar, confeitar em casa mesmo, terminar, finalizar, fazer algo personalizado, alguma coisa que tivesse uma assinatura meio a meio, meia Cleusa, meia Milena, por exemplo? Ainda não, porque é um pouco complicado. Primeiro, eu não sei se as pessoas estão muito dispostas. A gente fez isso uma vez, se eu não me engano, com o bolo do Dia das Crianças, colocou uma bisnaga lá para as crianças brincar, mas é assim, pro cliente, pode ser uma ideia para o futuro, não vamos descartar ela, todas as ideias são boas. Mas ainda não. Todo Até programa porque... eu sempre sugiro alguma ideia, porque eu venho do ponto de vista do consumidor, né? Todo meu convidado sai com alguma provocação minha aqui, porque eu falo, poxa, podia ser bem legal. Quando é que você percebeu que era interessante ou importante ampliar o portfólio, vender também salgadinhos de festa, os docinhos? Bom, quando eu comecei lá atrás, eu já fazia bolo, docinho e salgadinho, mas houve uma hora que eu fiquei muito cansada e comecei a não conseguir dar conta de tudo. Então eu acabei terceirizando o docinho, por muitos anos foi minha irmã quem fazia o docinho e uma ex-cunhada fazia salgadinho. Com o tempo minha irmã parou de fazer docinho e a menina parou de fazer o salgado e eu acabei focando só em bolo, porque eu senti que eu precisava focar em algo que eu pudesse ser muito boa naquilo que eu fizesse. Não estava dando certo fazer tudo, então eu deixei de fazer tudo e passei a fazer bolo. Com o passar do tempo, eu senti que os clientes começaram a cobrar. Ah, mas eu vim aqui, pego o bolo, eu tenho que ir lá na Maria pegar o salgado, ir lá não sei aonde pegar o docinho. Por que não eu chegar aqui e pegar tudo? Então foi os clientes e foi direcionando. Aí eu fui em busca de uma empresa para fazer os salgados. Porque os docinhos é possível fazer nas lojas, mas o salgado, eu queria alguém que fizesse o salgado grande e pequeno. Eu não encontrei uma empresa que pudesse fornecer com a qualidade que eu queria os salgados pequenos para festa e os grandes para comer na loja. Eu até tentei uma sociedade, mas não deu muito certo. Aí veio meu filho, que já estava aí já adulto já, e falou, mãe, toda vez que eu vou, meu filho me acompanhou desde os 8 anos, mas depois aos 14 na loja e tal, e ele falou, mãe, toda vez que eu vou nas lojas, quando eu saio, pergunto, quando sua mãe vai vir? Então eu acho que ele queria o projeto dele, aí eu falei, bom, tá na hora de eu te entregar um projeto. Comprei um terreno de 1.200 metros quadrados e falei, está aqui, monte a sua fábrica e você vai fazer salgado para a Sodier Doces. E dei um presente de grego na mão dele, mas um grande presente. Ele tirou de letra, transformou essa empresa que era 1.200 metros quadrados, hoje numa de quase 30 mil metros quadrados, um barracão de mais de 5 mil metros. Meu filho é melhor do que eu como empreendedora, hein? Bichinho danado. Quero conhecer e entrevistar seu filho. Como chama a marca de salgados dele? Sodier Salgados. Sodier
Salgados. É uma grande empresa em Boituva. E assim, eu tenho um orgulho imenso, né? Mãe, falar de filha é suspeita, mas é assim, ele é um grande empreendedor. E aí o salgado é ele quem faz. Todo salgado que vai para a Sodier é feito pelo meu filho. Hoje ele tem um projeto para chamar de seu, que é a Sodier Salgado. Adorei saber a história do Diego, resumidamente aí. Fiquei curiosa, depois eu vou ver aqui com a produção pra gente fazer alguma coisa com ele pra saber como foi, né, a jornada dele em si. E aí, me conte outra coisa, eu percebo também que vocês têm um certo padrão, o tamanho dos bolos, né? Como é que você chegou a essa conclusão do tamanho ideal, que aí você teve que equipar suas franquias com a forma ideal, o formato também ideal, né? Por que bolo retangular, não bolo redondo? Hoje a gente vê muitas marcas, muitas novas lojas surgindo com bolo redondo, né? Mas o seu basicamente é retangular, né? Ou tem redondo também, se não me falha a memória? Só retangular, não né? tem redondo. Eu acho que foi uma opção minha lá atrás. Eu acho o bolo redondo difícil para cortar. Não sei se de fato é difícil, mas eu achava difícil. E eu fiz uma opção pelo bolo quadrado, eu achei ele mais fácil de cortar. E na época a gente fazia bolo, e fazemos hoje bolo de 1 a 500 quilos, não importa. Você pode fazer um bolo de 100 quilos, vários bolos um perto do outro. Fiz muito bolo de 30, 40 quilos. Mas com o tempo, a própria sociedade, os nossos próprios clientes, hoje não se faz mais festa. Dificilmente vai fazer festa para 100 pessoas ou para 200 pessoas, como era antigamente. As pessoas vão mudando os hábitos. E um bom empreendedor acompanha essa tendência. Qual é a tendência hoje? É você ou pegar um bolo de 1 a 2 quilos, ir para um restaurante, uma lanchonete e comemorar, ou você convidar 2 ou 3 casal de amigos na sua casa, fazer algo mais informal e comemorar em casa. Verdade. Então, mais de 80% dos nossos bolos são bolos de 1 a 2 quilos, ou de 1 quilo a 1,5 kg. Então, é a tendência do mercado vai ditando e aí você vai fazendo aquilo que o cliente pede. Entendi. Hoje a gente tem bolo até de meio quilo. Por que meio quilo? Porque as famílias diminuíram bastante, porque nossos bolos não é levado só para aniversário. Às vezes chega um amigo em casa, você quer levar uma sobremesa, às vezes você tá com vontade de comer uma sobremesa. Ou várias pessoas levam, né? Aí fica aquela coisa, é verdade. Um churrasquinho, alguém passa e leva um bolo. Você come churrasco, você quer o doce no final. Você convida alguém para sua casa, você quer servir uma sobremesa. Então, o nosso bolo, a Sodier, ela não trabalha especificamente só com o aniversário. O aniversário é super bacana, mas nós também entramos muito na sobremesa. Então, a sobremesa, aí vai tudo, um bolinho de meio quilo, um pudim, uma torta, uma caixinha de docinho. O bolo caseiro pro chazinho, né? Exatamente. Vai tudo. E outra coisa que eu queria saber de você, por que vocês vendem mais, o bolo inteiro ou o bolo em pedaço? Porque eu já comprei dos dois jeitos com vocês. O bolo inteiro. Até porque as pessoas vão na loja, comem um pedaço de bolo, mas ele leva um bolo inteiro para casa, para a família, isso a vida toda. Então, o bolo inteiro. Obviamente que vender bolo em pedaço, quando eu comecei a vender bolo em pedaço, eu não tinha dinheiro para fazer marketing. E quando eu comecei a minha loja lá atrás, até antes, eu fui pesquisar, tinha uma pessoa que fazia... A primeira pessoa que eu ouvi falar numa televisão em rede aberta sobre bolos. E eu fui, era em Jundiaí, era uma pessoa muito famosa, e eu fui conhecer o bolo. Eu não tinha dinheiro, mas eu levei pouquíssimo que eu tinha. Cheguei lá e pedi um pedaço de bolo, ela deveria ter uns 10 ou 15 bolos na vitrine, e ela falou pra mim que ela não cortava o bolo. Aí eu falei pra ela, mas eu não tenho dinheiro pra levar um bolo inteiro, eu queria um pedaço do bolo. E aí ela falou, não, mas eu não vou cortar o bolo. Aí eu falei, puta, então volto eu pra casa sem bolo? Aí ela falou assim pra mim, de tanto insistir, ela falou, olha, vai lá no centro de Jundiaí, tem uma pessoa lá que revende nossos bolos, e lá você vai poder comprar um pedaço do bolo que você quer. Aí eu falei, fiquei tão triste, falei, nossa, como assim? Aí a primeira coisa que eu pensei, eu quero dar oportunidade às pessoas que não podem comprar um bolo inteiro. Que ela não tem dinheiro para comprar um bolo inteiro, mas ela quer comer um pedaço do bolo, levar seu filho para comer uma fatia de bolo. Então foi pensando em oportunidade às pessoas que não conseguiam, assim como eu não tinha dinheiro para comprar um bolo inteiro. E foi isso que eu fiz. Que me levou com você. Obrigada. E depois eu também descobri que esse bolo poderia ser meu marketing, porque eu também não tinha dinheiro para gastar com marketing. Aí eu pensava, se você vai na minha loja, você vai fazer aniversário no mês que vem, eu te vendo uma fatia de bolo e você gosta do meu bolo,
você vai comprar ali, ou aí você vai indicar para alguém. Então também era um marketing que eu estava fazendo, sem gastar nenhum centavo. Porque eu estava vendendo a minha fatia de bolo e essa pessoa indicaria os clientes. Foi no boca a boca mesmo que eu consegui crescer lá atrás. Eu não tinha dinheiro para marketing. Amei. Agora, eu não posso terminar a nossa entrevista sem falar da sua inovação, né? A novidade que vem por aí é a loja Container. Aliás, você já tem uma que você abriu em Maceió, não é Natal. isso? Em Natal. Pois é. Lindo, lindo. Lindo! Com 30 metros quadrados, ou seja, maior que a sua primeira de 20, né? Porque o container geralmente tem 30 metros quadrados, né? Isso. E aí, então, é também com esse modelo de pensamento de gerar oportunidade, quem não tem grana para realizar o sonho de empreender, investir numa loja física, é como se fosse um novo quiosque, né? Só que é em formato de container. Sim. Eu acho que também vai dar aí oportunidade, porque hoje montar uma loja só de física, você vai gastar em torno de 600 a 700 mil reais, e um container com 250 ou 300 mil reais, você vai conseguir montar essa mesma loja aí por 1/3 do valor. Então é sim, trazer para esse mercado oportunidade a pessoas que tenham muita vontade de trabalhar, que seja um grande empreendedor, mas que não tenha toda a grana para abrir uma loja física da Sodier hoje, que é uma bala abrir uma loja bacana da Sodier. Cleusa, amei o nosso encontro. Quero muito te conhecer pessoalmente. Quando você estiver passando por Brasília, vem aqui conhecer nosso canal. Fica aqui já o meu convite para você, viu? A sede do canal Empreender é aqui em Brasília. E olha, eu só posso te desejar tudo ainda de mais bom e de melhor. Mais sonhos, mais vontade para você, mais generosidade, porque eu tô encantada com você, o quanto você quer fazer pelos outros. A gente conversou durante 1 hora e você durante 1 hora falou o quanto você quer fazer pelos outros. Eu fiquei sem saber o que você quer fazer por você, mas eu já entendi que você se realiza vendo as outras pessoas realizadas, que é esse poder de realização que você tem, que você encontrou em você, essa capacidade de transformação que faz você muito feliz. Além do bem material, é a coisa do bem-estar mesmo. Sim. Então, nossa, você tem todo o meu carinho, viu? Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Dizer a você que fazer o bem faz bem. Eu acho que eu também me realizo, porque graças a Deus eu fiz tanta coisa pelas pessoas, mas Deus fez muito, multiplicou 1 milhão de vezes para mim. Então, eu sou uma pessoa extremamente feliz, muito realizada. Eu realizei todos os meus sonhos, então, e realizei o sonho de muitas pessoas. Então, eu tenho só que agradecer. Obrigada a Deus e obrigada a você pela oportunidade. Um beijo bem grande no seu coração. Beijo. Até a próxima, viu? Depois vamos falar, vamos conversar com o Diego, hein? Já avisa ele. Tá bom. Ele vai adorar. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Prazer. Viu só? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. Quem já empreende também, porque só conhecendo uma história de sucesso como essa, que a Cleusa acabou de contar pra gente a respeito da Sodier Doces, né? Pode mudar tudo na sua vida. É o jeito de pensar, é o jeito de fazer, como refletir, como decidir, não é? Então, na próxima semana, mais um convidado para lá de inspirador vai estar aqui. E eu te espero, hein? Um beijo, até lá!